Olá! Hoje a gente vai analisar um texto que detalha a arquitetura de um sistema de observabilidade unificado. Um sistema projetado para lidar com logs e erros de múltiplas fontes. O material descreve um problema bem comum, né? Aquela necessidade de usar 5 ferramentas diferentes para rastrear um único incidente. O autor chama isso de caos organizado. E a solução que ele propõe é uma arquitetura em 4 camadas. É um guia técnico, assim, muito prático e denso. A profundidade aqui é impressionante, mas eu fico me perguntando, sabe, para quem exatamente ele está escrevendo. Porque a discussão vai desde o uso de Filebits, que mira, sei lá, um implementador, Uhum. até a arquitetura geral, que já é para um arquiteto. Essa dualidade é um ponto forte ou talvez uma fraqueza? Essa é a pergunta central. O texto ele posiciona o desafio como um problema de arquitetura, mas, assim, poderia ter um impacto muito maior se ele enquadrasse isso como uma questão de estratégia de negócio. Ah, entendi. A fraqueza é que a argumentação é toda construída de baixo para cima. É muito focada nos detalhes técnicos da implementação. No como fazer. Exato. Responde brilhantemente ao como, mas deixa o porquê estratégico meio subentendido. O leitor, que provavelmente é um engenheiro sênior, ele já conhece a dor técnica. Sim, ele vive isso. O que ele realmente precisa são argumentos para convencer a liderança sobre o valor desse investimento. Mas aí, a gente não corre o risco de soar muito business speak, sabe? E talvez perder a credibilidade técnica com esse leitor principal, que é quem vai construir a solução. Ele pode achar que o texto ficou superficial se começar falando de receita em vez de Kafka e Elastic. É um equilíbrio delicado, mas é essencial. A sugestão não é remover a profundidade técnica de forma alguma, mas sim inverter a narrativa, mudar para uma abordagem de cima para baixo. Certo. A ideia é armar o seu leitor com a linguagem que ele vai usar para justificar esse projeto para um C-Level, não só para os pares dele. Faz sentido. A credibilidade técnica vem de mostrar que você entende como a tecnologia resolve um problema de negócio. Entendi. É como dar para o engenheiro o roteiro da conversa com o CFO sem tirar a planta da arquitetura da mão dele. Exatamente. Por exemplo, em vez de um título tipo A arquitetura que resolve isso, poderia ser algo como A arquitetura que protege sua receita e reputação. Já muda o tom. Totalmente. Ou começar com uma pergunta provocativa, tipo, quanto custa para o seu negócio cada minuto que um incidente crítico fica sem resolução? Isso ancora o problema técnico numa métrica de negócio, o MTTR. E essa lógica se aplicaria a cada camada da arquitetura também. Sim, e é aí que a conexão fica poderosa. Ao descrever a camada da fila de buffer, que o texto corretamente aponta como uma segurança para não perder dados, a gente poderia levar o argumento. Em vez de ser só um detalhe técnico, ela vira um seguro contra a perda de dados críticos do cliente durante uma crise de sistema. Certo. A gente não está falando de perder logs, a gente está falando de perder a capacidade de entender por que uma compra falhou ou por que um usuário abandonou o carrinho. É uma diferença brutal. É a diferença entre ter a informação para resolver uma falha milionária ou ficar completamente no escuro. Essa mudança de perspectiva é fundamental. E sabe, falar sobre o valor estratégico me faz pensar em como a própria estrutura do texto apoia ou não essa estratégia. O que me parece estranho é que o principal benefício de negócio, a tal da correlação distribuída, só aparece lá no final, quase como um tópico avançado. Isso não deveria ser o ponto de partida? Você tocou no ponto nevrálgico da estrutura. A correlação distribuída, que ele apresenta como um desafio do profissional sênior, é, na verdade, o objetivo principal de toda a arquitetura. Exato. E a posição dela no texto enfraquece esse papel central. A estrutura atual, que descreve as 4 camadas e depois apresenta o tracing, faz a correlação parecer um bônus, um nice to have para especialistas. Quando, na verdade, é a razão de ser de todo o projeto. A incapacidade de correlacionar é a dor fundamental da introdução, a de abrir 5 ferramentas diferentes. Perfeito. Todo o esforço de construir essas 4 camadas só faz sentido se o resultado for essa visão unificada. Então, a sugestão é reestruturar o texto para apresentar a correlação distribuída como o conceito unificador logo no início. Ah, ok. As 4 camadas se tornam, então, os pilares que a gente precisa para viabilizar essa correlação em escala.
Isso transforma a narrativa de uma lista de componentes para a construção de uma capacidade estratégica. Então, o TraceSide é, na prática, o fio que costura as informações daquelas 5 ferramentas numa única história. Exato. Sem ele, você tem só 5 livros abertos em páginas aleatórias. Você não consegue ler a frase que passa por todos eles. Perfeita analogia. E com essa estrutura, o texto ganha um propósito muito mais forte. Logo depois de introduzir a dor, ele poderia dizer algo como: a solução para este caos tem um nome: correlação distribuída. É a capacidade de seguir uma única requisição através de cada serviço, banco de dados e fila. E para alcançar isso, a gente precisa de uma fundação sólida com 4 camadas essenciais. Isso muda completamente a leitura. Deixa de ser um como fazer e passa a ser um por que estamos fazendo isso. Cada camada ganha um propósito imediato. E o texto pode reforçar isso a cada passo. Ao descrever a terceira camada de normalização e enriquecimento, o autor pode enfatizar que o objetivo principal ali não é só limpar dados. Certo. É garantir que aquele fio dourado, o TraceID, esteja presente e padronizado em cada evento de log de cada fonte. Entendi. De repente, uma tarefa que parecia de limpeza se torna a etapa mais crítica para garantir a visibilidade do negócio. Cada passo da jornada técnica passa a ter um propósito narrativo claro. Ok, então temos a estratégia de negócio como o grande gancho e a correlação distribuída como o fio condutor. A estrutura fica muito mais coesa. Isso nos leva à conclusão. Como a gente amarra tudo isso no final? A conclusão atual é bem direta, focada na dor. Se você está hoje abrindo o SSH em 15 máquinas, está gastando tempo e assumindo risco. É uma chamada de atenção forte. É forte, sem dúvida, e eficaz para criar um senso de urgência. Mas ela foca no risco e no desperdício. O tom final soa como uma advertência, quase uma bronca, sabe? O leitor que se identifica com isso já sente a dor e a frustração no dia a dia. Ele não precisa de mais um lembrete do quão ruim é a situação atual dele. Isso é interessante, mas existe um risco de que uma conclusão mais inspiradora perca essa urgência que o tom de advertência cria? Como a gente equilibra a visão de futuro com a necessidade de agir agora? O ponto é que a urgência não precisa vir do medo. Ela pode vir da oportunidade perdida. O leitor sênior não é motivado por medo de ser repreendido. Certo. Ele é motivado pela oportunidade de liderar uma mudança significativa. Por isso, a sugestão é mudar o foco. Em vez de se concentrar no medo de ficar para trás ou no que você está fazendo de errado, focar no que ele pode se tornar. Exato. Focar na oportunidade de liderar e no que sua equipe pode se tornar. Pinte um quadro do que é possível alcançar com a verdadeira observabilidade. É a diferença entre dizer seu prédio está prestes a desabar e veja a planta do arranha-céu que podemos construir neste terreno. Exatamente essa mudança de mentalidade. Ambos criam urgência, mas o segundo, inspiração e liderança. Isso. O parágrafo final poderia ser reescrito para algo como: imagina uma equipe que não apenas reage a erros, mas antecipa falhas. Uma equipe que, durante um incidente, não está numa sala de guerra estressante, mas sim executando um plano de ação preciso, porque tem uma visão completa e em tempo real do sistema. Gosto disso. Continua. A gente pode continuar. O objetivo não é parar de abrir SSH em 15 máquinas. O objetivo é criar um ambiente onde a inovação pode acontecer mais rápido, porque o time confia na sua capacidade de entender e corrigir qualquer problema antes que ele impacte o cliente. Faz sentido. E a frase final pode amarrar tudo. Esta não é uma arquitetura para evitar problemas. É uma plataforma para acelerar a inovação com confiança. Isso transforma a observabilidade, que é vista como um centro de custo que só apaga incêndios, em um motor de inovação. Exato. Muda completamente o status do projeto e do engenheiro que o lidera. Ele deixa de ser um solucionador de problemas reativo para se tornar um agente de mudança estratégica. É muito mais poderoso. E muito mais motivador para alguém que vai ter que enfrentar a complexidade técnica e organizacional para implementar uma solução como essa. Você dá a ele não só o mapa técnico, mas também a visão para inspirar outros a se juntarem nessa jornada. Excelente! Então, para resumir os pontos principais desta análise, primeiro,
reenquadrar o argumento de uma perspectiva de estratégia de negócio, não apenas técnica. É para armar o leitor com os argumentos certos. Isso, para as conversas com a liderança. Segundo, reestruturar a narrativa. A correlação distribuída tem que ser o objetivo central desde o início. Sendo o fio condutor que dá propósito a cada camada. Exatamente. E terceiro, refinar a conclusão. Trocar o tom de advertência, que foca na dor atual, por uma visão inspiradora do que a equipe pode se tornar. Transformar o projeto de uma necessidade reativa em uma plataforma para a inovação. São sugestões que podem elevar um texto que já é muito forte a um nível de impacto ainda maior. Esperamos que essa análise seja útil. Aplique as ideias que ressoam com você e, quando estiver pronta, sinta-se à vontade para nos enviar a nova versão. Estamos aqui para ajudar.